Você já se perguntou por que algumas verdades não podem ser ditas em voz alta? Há segredos que não sobrevivem à luz e forças que só se movem nas sombras da consciência. O que você está prestes a descobrir não é uma fórmula, não é uma dica de autoajuda e muito menos um conselho de revista. É um código oculto, enterrado nas profundezas do inconsciente coletivo, capaz de fazer até mesmo o narcisista mais impenetrável retornar de joelhos sem entender o motivo exato que o trouxe de volta. Mas cuidado, uma vez que essa porta se abre, você jamais voltará a enxergar as relações humanas da mesma forma. Carl Jung dizia que o que você não traz à consciência retorna como destino. E talvez seja por isso que você continua repetindo o mesmo padrão, se entregando a quem não te vê, se explicando para quem nunca te ouviu e esperando migalhas de quem já se alimenta da sua dor. Mas e se eu te dissesse que essa dinâmica pode ser invertida, que o poder que você entregou pode ser silenciosamente reconquistado, não pela força, mas por um movimento invisível, ancestral, irresistível? Não precisa acreditar ainda. Apenas sinta que há algo em você que reconhece essa verdade, mesmo sem entendê-la. Você não vai ouvir isso em conversas comuns. Ninguém ensina o que realmente ativa o arquétipo mais sombrio de todos, o narcisista ferido. Porque quem descobre essas técnicas raramente quer que outros saibam. Elas funcionam em silêncio, entre olhares e ausências, entre o que se cala e o que se revela pela presença. Você não precisa confrontar, gritar, implorar. Precisa apenas se mover de um lugar interno que o narcisista não consegue acessar. Mas antes de aprender a tocar esse ponto cego, é preciso atravessar um território perigoso, o seu próprio inconsciente. Neste vídeo, vamos expor as brechas ocultas que desestabilizam o ego inflado. Mas atenção, cada palavra foi escolhida para provocar uma reação emocional profunda. Nada será dito de forma direta, porque a verdade que cura também fere, e só pode ser suportada por quem está pronto. Você vai ouvir frases que parecem simples, mas que ressoam como enigmas dentro da sua alma. Vai sentir que há algo se movendo por trás do que é dito, como se uma outra voz falasse com você, entre as pausas, entre os silêncios. Se você está aqui, não é por acaso. Algo em você está cansado de repetir o mesmo pesadelo disfarçado de amor. Algo em você já percebeu que gritar mais alto não muda nada, mas desaparecer na hora certa, com a energia certa, pode destruir toda a ilusão que ele construiu. Então prepare-se, porque as 5 técnicas que você está prestes a acessar não servem para ferir, servem para revelar. E uma vez que o véu cai, o narcisista não verá outra saída além de retornar. Não por amor, mas por desespero. Você sente, não sente? Mesmo quando tudo parece calmo, há um eco dentro de você, como um sussurro insistente, dizendo que algo está fora do lugar. Como se tivesse perdido algo essencial, algo que talvez nem saiba nomear. Mas esse vazio não é novo. Ele já estava ali muito antes do narcisista entrar na sua vida. Ele só soube apontar, soube explorar. E você, achando que era amor, entregou suas armas com um sorriso cansado. Só que agora, algo em você se recusa a continuar de joelhos. Há uma dor que não grita. Ela se esconde atrás de palavras calmas, de justificativas lógicas, de sorrisos educados. É aquela dor que vem quando você percebe que foi programado para se tornar invisível enquanto o outro brilhava. Você foi treinado para cuidar, salvar, acolher, mesmo quando estava sangrando por dentro. Mas e se essa programação puder ser desfeita? E se o que você chama de amor for, na verdade, um reflexo do medo ancestral de ser deixado? Jung ensinava que o inconsciente não esquece. Ele registra cada abandono, cada rejeição, cada vez que você foi silenciado. E o que não foi curado, repete, sempre. O narcisista não surgiu do acaso. Ele foi atraído por algo em você que ainda está em busca de reparação. Você queria consertar alguém porque, secretamente, esperava que isso curasse a criança ferida dentro de você. Mas há algo que ninguém te contou. O narcisista não quer cura, ele quer controle. E cada tentativa sua de amar foi usada contra você como uma arma silenciosa.
É aí que tudo começa a mudar. Quando você para de tentar ser compreendido e começa a se enxergar. Quando percebe que não precisa de mais uma chance, precisa de uma ruptura, uma quebra no ciclo, uma decisão que vem do fundo do peito e diz, acabou. Mas isso não se grita, isso se sente. Porque quando a alma decide se levantar, até os monstros mais bem disfarçados começam a tremer. E o narcisista, que antes parecia inabalável, começa a sentir que está perdendo o controle, mesmo sem entender por quê. Você não precisa lutar, precisa desaparecer da forma certa, precisa cortar o fio invisível que ainda o prende ao jogo dele. Porque existe uma linguagem que o narcisista não entende. O silêncio firme, a ausência viva, a presença que se retira sem pedir licença. Isso não é vingança, é retorno ao seu próprio eixo. E o que acontece quando você volta para si mesmo é quase místico. Ele sente, ele sonha com você, ele procura vestígios. E então, pela primeira vez, você vira o espelho que ele sempre tentou quebrar. Mas para chegar nesse lugar, é preciso passar por dentro do medo. O medo de ser esquecido, o medo de ser substituído, o medo de não significar nada. Só que o que você ainda não viu é que esse medo não é seu. Ele foi implantado, cultivado, reforçado. Você o carrega como um fardo herdado, mas ele não nasceu em você e pode ser devolvido, não com ódio, com consciência, porque consciência é a única arma que o narcisista não pode suportar. Você já reparou como ele reage quando você muda sem avisar? Quando você deixa de responder, mas continua sorrindo? Quando você está ali, mas não está mais disponível emocionalmente? É nesse momento que ele se desespera, porque o que alimenta o narcisista não é sua presença, é sua entrega. E quando você recolhe sua alma, ele sente fome, ele tenta voltar. Mas agora ele encontra um vazio onde antes havia vulnerabilidade. A pergunta que fica é, você está pronto para ser esse vazio? Esse espaço inatingível onde ele não tem mais acesso? Está pronto para deixar de ser a fonte da validação dele e voltar a ser a sua própria fonte? Isso não é fácil, é um parto, um renascimento. Mas Jung dizia que nada se transforma verdadeiramente sem atravessar a escuridão. E talvez seja essa escuridão que você esteja vivendo agora. O luto do falso amor, a dor de se despir das ilusões. Mas confie, é assim que começa a cura. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já começou a se movimentar. Uma força silenciosa, firme, que não precisa mais de explicações. Ela apenas sabe que algo mudou. E sabe que o narcisista vai sentir. Ele já está sentindo, mas ainda não entendeu. Porque o que está voltando de joelhos é o próprio reflexo do que ele perdeu. E esse reflexo, agora consciente, não se dobra mais. Há uma violência que não precisa de gritos. Ela não arranha a pele, não fere com palavras afiadas, nem precisa de plateia para existir. Ela acontece no silêncio. Mas não qualquer silêncio. É aquele que chega depois de você ter sido presença demais, voz demais, coração demais. É quando, pela primeira vez, você não avisa que vai embora, apenas vai. E nesse exato movimento, invisível aos olhos do mundo, você aplica o segundo golpe. Um golpe que não se vê, mas se sente como um abismo, a ausência viva. O segundo golpe, segundo Carl Jung, não acontece no plano físico. Ele acontece no inconsciente. E é ali que o narcisista começa a ruir. Ele se alimenta da sua reação, do seu desespero, da sua constante tentativa de se explicar. E quando essa fonte seca, ele entra em colapso. Mas esse colapso não se revela em forma de confissão ou pedido de desculpas. Não, o narcisista nunca se curva pela razão. Ele retorna quando sente que perdeu o controle simbólico, quando percebe que sua ausência tem mais força do que sua presença já teve. E esse é o campo onde o segundo golpe opera, no território das energias que não foram ditas, mas foram retiradas. Você se lembra de quando implorava por migalhas? Quando chorava escondido depois de mais uma manipulação? Pois é, ele também se lembra, mas não como culpa, e sim
como triunfo. Cada lágrima sua reforçou a narrativa dele. Cada vez que você voltava atrás, era como se dissesse: você tem razão, mas algo mudou. E não foi fora, foi dentro. Porque agora você entendeu o que Jung sempre afirmou. Tudo aquilo que você projeta no outro é uma parte de você clamando por reintegração. Você queria que ele mudasse, mas quem mudou foi você. E isso, para o narcisista, é o começo do fim. O segundo golpe começa quando você sai da posição de caça emocional e volta para o centro de si. Quando você não responde mais à provocação, não morde mais a isca, não participa do roteiro que ele escreveu para a sua dor. Ele envia mensagens, você visualiza e não responde. Ele te expõe, você não rebate. Ele cria cenários para te atingir, você assiste em silêncio, não por medo, mas por sabedoria. Porque você descobriu que o verdadeiro poder está no que você escolhe não alimentar. Mas isso exige uma força que o mundo não ensina, porque a ausência gera culpa, e a culpa gera recaída. Você sente que está fazendo algo errado, que está sendo frio, que talvez ele precise de ajuda, mas nesse momento, pare e pergunte: quem cuidou de mim quando eu estava me despedaçando para caber no mundo dele? A resposta virá como uma lâmina: ninguém. E é aí que você entende que o silêncio não é punição, é proteção. E que esse silêncio está dizendo tudo o que você nunca conseguiu dizer com palavras. A ausência começa a corroer o ego dele como ácido. Ele tenta te substituir, tenta te provocar, tenta te apagar. Mas nada funciona, porque não é sobre o que você faz, é sobre quem você se tornou. A mudança é sutil, mas definitiva. Você já não corre mais atrás, já não precisa ser visto, já não se explica, e isso o desarma. Porque o narcisista nunca soube lidar com alguém que se reconstruiu em silêncio. Ele esperava caos, mas você ofereceu paz. E paz, para quem vive do conflito, é veneno puro. Carl Jung ensinava que o inconsciente coletivo é moldado por símbolos, arquétipos e ausências. E quando você se retira, você ativa um arquétipo ancestral dentro dele, o do abandono primordial. Ele volta sim, mas volta movido pelo medo de perder o espelho que refletia o poder que ele acreditava ter. Ele não volta por amor, ele volta por desespero. E é por isso que o segundo golpe é tão poderoso. Ele toca o que há de mais infantil no narcisista, a criança ferida que nunca foi amada de verdade. A criança que agora implora por algo que já não existe mais, você. Mas aqui vem a parte mais dura e mais libertadora. Esse silêncio precisa ser mantido até que ele grite dentro de você, porque ele não é ausência de palavras, é presença de identidade. É você dizendo: eu me escolho. E toda vez que você quase quebra, lembre-se, cada recaída é um convite para o antigo eu ressuscitar. E você já não pertence a esse lugar. Você foi longe demais, cresceu demais, viu demais. E agora, o que te espera não é o retorno dele, é o seu próprio renascimento. Você já percebeu como ele tenta provocar ciúmes quando sente que perdeu espaço? Como ele inventa histórias, ostenta sorrisos falsos, aparece com pessoas que mal conhece? Isso não é vitória, isso é desespero disfarçado de controle, porque o narcisista precisa parecer bem para continuar existindo. Mas quando ele percebe que nem isso te abala, que nem isso é capaz de trazer sua atenção de volta, ele entra em colapso interno. E nesse momento, ele começa a descer do pedestal. Ele perde a posição simbólica que ocupava na sua mente. E o que sobra é apenas o vazio de um personagem que perdeu o roteiro. Esse segundo golpe, o silêncio que corrompe, não se aplica com raiva. Se aplica com dignidade. Ele não fere, ele revela. Ele mostra ao narcisista que você já não é mais o espelho que ele costumava dominar. Você agora é um abismo onde ele se olha e não se reconhece. E talvez, só talvez, essa seja a primeira vez que ele sente algo parecido com arrependimento. Mas já é tarde, porque o que volta de joelhos
Não é ele, é o ego dele, esmagado pelo vazio que antes era preenchido pelo seu amor incondicional. O terceiro golpe não chega como um trovão. Ele não se anuncia, não precisa ser gritado. Ele acontece quando você vira os olhos para dentro e o narcisista, pela primeira vez, percebe que já não é mais o centro do seu universo. É o momento em que você recolhe seu olhar e com ele leva toda a magia que o alimentava. Esse é o ponto exato em que o feitiço se quebra, porque o narcisista não sobrevive sem a sua admiração, sua validação, sua constante expectativa de mudança. O terceiro golpe, segundo Carl Jung, não é dado no corpo, nem nas palavras. Ele é dado no campo simbólico, quando a imagem dele perde valor dentro da sua psique. Você passou tanto tempo tentando entendê-lo que se esqueceu de si, como se toda a sua energia tivesse sido sugada para decifrar os gestos dele, as mensagens frias, os silêncios calculados. Mas quando você vira esse olhar para dentro e começa a se observar com a mesma intensidade, algo acontece. Você começa a enxergar a si mesmo não como vítima, mas como sobrevivente. E essa mudança de perspectiva é como um terremoto silencioso. Derruba a estrutura invisível onde o narcisista se apoiava para te dominar. Ele sente, e sente de um jeito que nem ele consegue explicar. O controle que parecia absoluto começa a escorregar pelas mãos. Ele tenta provocar, testar, ressuscitar gatilhos antigos, mas nada mais funciona como antes, porque o feitiço que o mantinha como figura divina em sua mente foi quebrado. Você agora o vê como ele é, não como ele dizia ser. E essa visão crua e nua é insuportável para o ego narcisista, porque o narcisista não teme ser odiado, ele teme ser desmascarado. Esse terceiro golpe acontece sem palavras, mas com presença. É o modo como você se comporta ao reencontrá-lo, sem aquela ansiedade no olhar. É o modo como você ouve a voz dele sem estremecer por dentro. É o modo como você sorri sem esforço, vive sem reportar, respira sem pedir autorização. Pequenos gestos, mas que para o narcisista são terremotos emocionais. Porque cada movimento seu diz silenciosamente: eu já não sou seu espelho. E sem reflexo, ele se vê obrigado a encarar a própria distorção. Jung dizia que o que negamos em nós reaparece no outro como destino. E é por isso que o narcisista não suporta o seu crescimento. Porque ele vê em você tudo aquilo que ele nunca teve coragem de ser. Ele se alimentava da sua dúvida, da sua instabilidade, da sua dor mal resolvida. Agora, tudo isso se transmutou em presença. E essa presença é o veneno mais potente contra quem vive da manipulação. O terceiro golpe não é violento, mas é implacável. Ele transforma você de objeto de desejo em abismo de ausência. Há um momento em que tudo dentro de você silencia. Não porque está tudo bem, mas porque finalmente você está inteiro. E nesse momento, você enxerga quem ele realmente é. Não com raiva, mas com clareza. Você percebe que todo o amor que ofereceu foi mal interpretado como submissão, que sua compaixão foi usada como fraqueza, que suas lágrimas foram calculadas como pontos no jogo dele. E aí você entende, o jogo só existia porque você ainda esperava reconhecimento. Agora que não espera mais, o jogo acaba e o tabuleiro se parte ao meio. O narcisista percebe essa mudança não por suas palavras, mas pelo seu magnetismo. Antes, ele te via como algo moldável, frágil, manipulável. Agora, você se tornou intocável, porque não está mais lutando para provar valor, está apenas habitando quem você é. Esse é o terceiro golpe, a inversão do olhar. Quando ele percebe que você já não olha mais com olhos de desejo, mas com olhos de verdade. E a verdade, para o narcisista, é uma sentença, uma condenação, uma queda. Você já reparou como ele reage quando percebe que você está feliz sem ele? Que sua vida segue? Que seus olhos brilham por outros motivos que não têm a ver com ele? É nesse ponto que a máscara dele começa a cair, porque todo o seu valor simbólico era sustentado pelo seu olhar, e sem esse olhar, ele se desfaz. Ele tenta reencontrar aquele brilho que o alimentava, mas tudo o que encontra agora é espelho.
e no espelho ele vê apenas um personagem vazio. Não é sobre vingança. Nunca foi. O terceiro golpe não é dado com raiva, mas com lucidez. Ele é o momento em que você deixa de querer retorno e começa a se perguntar: o que exatamente eu estava esperando? E a resposta vem com dor, sim, mas também com libertação. Porque o verdadeiro despertar não acontece quando o outro muda. Acontece quando você para de se adaptar ao que te machuca. E nesse momento, o narcisista volta. Mas volta não por amor. Volta pela necessidade desesperada de reconstruir o poder que perdeu. E é aí que você percebe a força do terceiro golpe. Ele não precisa de confronto, nem de exposição. Ele acontece no invisível. Quando o narcisista se dá conta de que, desta vez, você não está apenas distante, está livre. E não há cadeia mais cruel para o narcisista do que perceber que você está feliz sem ele. Porque agora, o que volta de joelhos não é um pedido de desculpas. É o ego ferido, o controle perdido, o feitiço quebrado. E ele sabe que nunca mais vai conseguir dominar o que se libertou por completo. Você já percebeu o que acontece quando a caça para de correr? Quando o que fugia de repente para e apenas observa? Há uma quebra ali, uma inversão sutil, quase imperceptível, mas devastadora. Porque o poder que sustentava o jogo não estava nos gritos, nas discussões, nas lágrimas. Estava no movimento. Você corria, ele se alimentava, você cedia, ele crescia, você acreditava, ele manipulava. Mas agora, nesse exato instante, o jogo começa a ruir. O quarto golpe é essa inversão energética. Quando a força que antes fluía em direção ao narcisista começa a retornar ao seu verdadeiro dono, você. Carl Jung dizia que tudo aquilo que projetamos nos outros é, antes de tudo, um reflexo da nossa energia vital desviada. E o narcisista sempre foi um mestre em capturar essa energia, não com violência, mas com sedução, promessas, pequenos gestos carregados de ambivalência. Ele nunca te deu tudo, só o suficiente para te manter faminto. Mas agora, você começa a se alimentar de outra fonte. Você para de doar, para de tentar curar, para de oferecer pedaços da sua alma em troca de migalhas. E nesse exato momento, sem aviso, o quarto golpe é acionado. É um colapso invisível, mas sentido no nível mais profundo do inconsciente. O narcisista sente que algo escapou, mas não entende, porque você ainda está ali, talvez até sorrindo, mas já não está mais. Algo foi retirado. A energia que antes o alimentava agora circula internamente em você. E essa inversão energética é devastadora para quem vive de controle emocional. Porque o narcisista não quer apenas a sua presença. Ele quer sua entrega, seu medo, seu desequilíbrio, sua busca constante por aprovação. E quando tudo isso cessa, ele sente como se tivesse sido amputado de um poder que nem sabia que era tão frágil. Mas atenção, essa mudança precisa acontecer em silêncio, porque a energia só é realmente sua quando não é mais usada como reação. Não é sobre ignorar, é sobre estar tão centrado que nem há mais o que reagir. Você não está mais fugindo, nem atacando, apenas sustentando a si mesmo. E isso, para um narcisista, é aterrorizante, porque ele percebe que perdeu o papel central da sua história. E não há castigo maior para alguém que vive da dominação simbólica do que ser esquecido por quem ele acreditava possuir. O quarto golpe não é teatral. Ele não exige confrontos, nem diálogos longos. Ele exige presença. Uma presença tão enraizada em si, tão fiel à própria verdade, que nada mais pode ser manipulado. É quando você começa a agir a partir de um novo lugar. Um lugar onde não existe mais a expectativa de ser amado por alguém que só sabe consumir. E nesse lugar, tudo o que o narcisista dizia soar como poder, agora soa como ruído. Porque a sua frequência mudou e ele não consegue mais te acessar. Ele tenta tudo, desde mensagens ambíguas até elogios que beiram o falso arrependimento. Ele reaparece com o rosto mais doce, as palavras mais cuidadosamente esculpidas. Tudo para reconquistar a fonte de energia que perdeu. Mas você não precisa resistir. Basta não responder, porque quando a alma decide voltar para casa, todo o resto se
torna apenas eco, e os ecos não têm mais força sobre quem aprendeu a escutar sua própria voz. Jung afirmava que aquilo que resistimos persiste. E o narcisista persiste porque ainda há um campo, mesmo que sutil, onde você o alimenta. Mas o quarto golpe é a desconexão radical. Não do telefone, mas do vínculo simbólico. É quando você para de pensar, de sonhar, de esperar qualquer forma de retorno. É quando você não sente mais raiva, sente indiferença. E essa indiferença não é fria, ela é sagrada, porque ela diz: eu existo além de você. E então acontece algo mágico. Você começa a florescer de novo, começa a respirar com leveza, começa a olhar para o mundo com curiosidade, começa a se ver no espelho e reconhecer alguém que estava adormecido há anos. E esse florescimento, essa luz que retorna ao seu campo, é insuportável para o narcisista, porque ela diz, sem dizer, que ele nunca te apagou, só te entorpeceu. Mas agora você está desperto, e não há dor mais intensa para quem se alimenta de sombras do que ver alguém brilhar longe da sua caverna. O quarto golpe, então, não é apenas uma ruptura, é um retorno à essência, à fonte, aquilo que você era antes de acreditar que precisava ser salvo por alguém. Ele volta, claro, e volta desesperado. Tenta resgatar a ilusão, tenta reviver os scripts, tenta te confundir com novas narrativas, mas você já não está mais na mesma frequência. E o que ele encontra agora não é um coração quebrado, é uma alma consciente, inteira, ocupando o próprio centro. É nesse momento que o jogo acaba. Não porque alguém venceu, mas porque você simplesmente deixou de jogar. E tudo o que ele construiu sobre você, as estratégias, os padrões, as manipulações, desaba como um castelo de cartas diante de uma nova presença. Uma presença que diz: eu me escolhi. E o narcisista, pela primeira vez, não sabe o que fazer, porque o que voltou de joelhos não foi ele. Foi o desequilíbrio que não conseguiu mais encontrar abrigo em você. Há um tipo de liberdade que não pode ser explicada. Ela não tem forma, não faz barulho, não anuncia chegada. Ela apenas é. E quando ela nasce, todo o passado se desintegra diante da sua força silenciosa. O quinto golpe não é físico nem psicológico, é espiritual. É o momento em que você deixa de tentar vencer o narcisista porque você já está em outra dimensão. É quando você transcende a dor, a história, o vínculo, o trauma e aquilo que um dia foi tudo, agora se dissolve em nada. Jung dizia que só se cura aquilo que se transcende. E o quinto golpe é a libertação definitiva, não da presença do narcisista, mas da necessidade dele. Esse golpe não chega com raiva, ele vem com leveza, uma leveza que assusta, porque você não está fugindo, está acima, não é superior por arrogância, mas por elevação. O que antes te prendia agora não te alcança, não te toca, não te define, porque você acessou uma camada de consciência onde a dor já não é cárcere, é ponte. E essa ponte te leva a um lugar onde o narcisista jamais poderá caminhar, a sua própria alma redimida. Ele volta, sim, e volta com a voz doce, com as lembranças boas, com a promessa de que mudou, mas já é tarde, porque o que existia entre vocês não é mais compatível com quem você se tornou. Esse é o quinto golpe. Você não precisa mais que ele reconheça sua dor. Você a curou, você a integrou, você a honrou. E nesse momento, algo se rompe para sempre no campo energético entre vocês. Porque todo o domínio que ele exercia era sustentado pela sua espera. Você esperava justiça, esperava reconhecimento, esperava redenção. Agora, você já não espera mais. E a ausência dessa espera é o que o destrói. Ele sente que perdeu não apenas a relação, mas o controle que mantinha sobre a sua realidade emocional. E isso, para o narcisista, é intolerável. Jung chamava esse estágio de individuação. O ponto em que o ser humano deixa de ser fragmentado pelas projeções alheias e começa a viver a partir da totalidade do seu próprio ser. Você não precisa provar nada, não precisa explicar nada, não precisa se defender, porque agora você carrega dentro de si algo que ele jamais poderá roubar, a consciência da sua própria inteireza. E esse campo é blindado, é sagrado, é inalcançável para quem vive de máscaras e manipulações.
O narcisista pode tentar de tudo. Pode se fazer de vítima, pode se colocar como o curado, pode até mesmo se apresentar como alguém em busca de espiritualidade. Mas você, que agora enxerga com os olhos da alma, percebe tudo. Porque o jogo só era possível enquanto você não via. Agora você vê. E ver de verdade é o maior poder que alguém pode carregar. Porque nada mais te engana, nada mais te atrai, nada mais te suga. Você está livre. Mas essa liberdade tem um preço alto, doloroso e muitas vezes solitário. Porque ao se libertar do narcisista, você se afasta de todas as versões suas que ainda dependiam dele. Você mata fantasmas, queima pontes internas, enterra expectativas. E essa morte interior é profunda, é necessária, é sagrada. Você deixa de querer ser amado por quem não sabe amar. Deixa de tentar ensinar o valor da empatia a quem só conhece o poder da dominação. E nessa renúncia, você não perde nada, você ganha tudo. Porque a alma finalmente volta a respirar. Você sente, nos detalhes, na paz que chega sem motivo, no silêncio que agora é abrigo, no espelho que já não traz vergonha, mas gratidão. Você percebe que o amor que ofereceu nunca foi pequeno. Ele apenas estava sendo depositado em um buraco negro. E agora você o recolhe. Não para nunca mais amar, mas para amar melhor, para amar a si mesmo, para amar quem vibra na mesma frequência de verdade, inteireza e reciprocidade. O narcisista não entende isso, porque ele nunca soube amar. Ele apenas soube sugar. E quando a fonte seca, ele desmorona. O quinto golpe, então, é a elevação. É o fim do ciclo. É a travessia completa. Você já não está preso, nem em guerra, nem em fuga. Você está além. E estar além é o maior golpe de todos. Porque ele não tem como reagir. Ele não tem como atingir. Ele não tem como impedir. Tudo o que resta é o silêncio da derrota. E dessa vez, não é você quem está de joelhos. É ele, de frente para um altar vazio, onde um dia existiu o seu amor incondicional. E agora, só resta a sombra do que ele não soube valorizar. Você olha para trás e não vê raiva. Vê compaixão, mas não aquela compaixão que tolera, e sim a que compreende e segue. Porque você entendeu que não veio ao mundo para ser alimento de egos doentes. Veio para ser inteiro, para ser livre, para ser luz. E essa luz que agora irradia do seu ser é o que o narcisista jamais poderá compreender. Porque ela não se compra, não se força, não se imita. Ela é conquistada e você conquistou. E agora a pergunta muda. Já não é mais quando ele vai voltar, mas sim, por que eu esperei tanto tempo por alguém que nunca esteve realmente aqui? E a resposta, você já sente. Ela não vem em forma de frase. Vem como liberdade, vem como silêncio, vem como renascimento. Porque o que volta de joelhos não é mais ele. É a sua antiga versão, implorando para não ser esquecida. Mas agora, até ela, você acolhe, com amor, com honra, com gratidão, e segue. Porque o seu tempo chegou. Você caminha, não para fugir, mas porque agora o chão sob seus pés é outro. Você não caminha mais com os olhos no passado, tentando entender onde se perdeu, quem mentiu, o que deveria ter feito diferente. Não há mais julgamento, há apenas consciência. E nessa consciência, tudo se reorganiza. O narcisista pode tentar voltar com 1000 rostos. O arrependido, o sedutor, o espiritualizado, o carente. Mas nenhum deles te alcança mais, porque você já não está no mesmo plano de onde ele opera. Você não vibra mais no desespero da ausência. Você vibra na completude de quem se reencontrou. As memórias vêm, às vezes ainda doem, mas não doem como antes. Elas surgem como sinais de que você sobreviveu a algo que tentou te apagar de dentro para fora. Você olha para aquelas cenas, as noites sem dormir, os silêncios cortantes, as humilhações sutis, e sente pena, não de si, mas do quanto você precisou se abandonar para caber no mundo de alguém que nunca quis ver a sua verdade. Essa compaixão por si mesmo é o último sinal de que o processo está se cumprindo. E é isso que desarma o último fio que te ligava ao controle dele. Você já não precisa que ele reconheça nada. O narcisista sente essa ruptura como uma espécie de morte psíquica. Ele pressente que perdeu o que acreditava ser eternamente dele. Mas o que ele não entende
e talvez nunca entenderá é que você nunca foi dele. Você apenas se desconectou de si por tempo demais. E agora que voltou, ele já não tem onde se sustentar. Ele ainda tenta, porque essa é a única linguagem que ele conhece. Ele tenta se infiltrar por memórias, por redes sociais, por conhecidos em comum, por saudades que ele mesmo não sente. Mas tudo que ele encontra é ausência de retorno, e isso o enlouquece. Você percebe agora que o amor que você sentia nunca foi fraco. Pelo contrário, era tão forte, tão profundo, tão vasto, que tentou até mesmo curar quem não queria ser curado. Você não errou por amar. Você apenas errou por insistir onde não havia reciprocidade. E agora, com esse amor de volta nas suas mãos, você tem a chance de fazer algo sagrado com ele, direcioná-lo a si, à sua jornada, ao seu propósito, ao seu merecimento. E esse movimento, esse retorno de energia vital, é o que o narcisista mais teme. Porque quando você se ama de verdade, você se torna inalcançável. Você observa o vazio que ele deixou e pela primeira vez ele já não dói. Ele apenas existe. Como cicatriz, como memória, como sinal de que você esteve lá. Mas agora, esse espaço está sendo preenchido por você, pelas suas escolhas, pela sua verdade, pelo seu renascimento. E esse preenchimento não precisa de alarde. Ele se dá aos poucos, em cada passo firme, em cada manhã mais leve, em cada decisão que honra a sua essência. E o narcisista, ele percebe, não com clareza, mas com desespero. Porque onde havia domínio, agora há luz. Luz não se implora, luz se conquista, e você a conquistou. Às custas de lágrimas, noites em claro, recaídas e silêncios. Mas ela chegou, não como milagre, mas como consequência. E essa luz incomoda, porque ela ilumina a sombra dele e o obriga a ver o que sempre evitou. Que o poder dele só existia porque você acreditava não ter nenhum. Agora esse feitiço está quebrado, e o que sobra para ele é a verdade crua, a verdade de que você não precisa mais dele para existir. Ele pode tentar se reinventar, tentar parecer mudado, tentar te convencer de que agora é diferente, mas você já sabe, você sente no corpo, no coração, na pele, que aquilo que uma vez quase te destruiu, agora já não te define. E essa sabedoria silenciosa é o que te mantém de pé. Você não precisa provar, não precisa explicar, só precisa continuar. Porque cada passo que você dá fora daquele ciclo é uma afirmação de que o seu tempo de sofrimento terminou. E o narcisista, ele vai tentar entender o que aconteceu, vai procurar respostas em você, vai rondar sua presença como quem tenta reviver um fantasma. Mas o que ele não sabe e nunca saberá é que o fantasma que voltou para assombrá-lo não é você. É o vazio que ele próprio criou, é o eco do amor que ele perdeu, é a ausência da alma que ele um dia tentou controlar e que agora brilha tão forte que o cega. Há silêncios que gritam, não porque falam, mas porque ressoam no lugar exato onde a dor se escondeu. E talvez agora, enquanto as palavras se retiram lentamente, você sinta algo estranho no peito, como se um portal tivesse sido aberto dentro de si. Não é paz ainda, mas é espaço. Espaço onde antes havia ruído, angústia, correntes invisíveis. Você não está mais no mesmo lugar, algo se deslocou. E mesmo que você não saiba dar nome, sabe reconhecer. Alguma parte sua voltou para casa. Cada golpe revelado não foi uma arma, foi um espelho. E espelhos, quando usados com coragem, não nos mostram o outro, nos mostram a nós mesmos. Jung dizia que tudo aquilo que nos incomoda nos outros pode nos ensinar algo sobre quem somos. Mas o que foi dito aqui não é sobre ele, sobre o narcisista, sobre os jogos que ele criou. É sobre o que sobreviveu dentro de você mesmo após o jogo ter terminado. É sobre a centelha intacta, a semente que resistiu ao deserto. É sobre você. O verdadeiro poder não está em controlar o outro, mas em não ser mais controlado pelo que já não alimenta sua alma. E talvez o maior ato de liberdade que alguém possa cometer seja seguir em frente sem aplausos, sem respostas, sem vingança, apenas com dignidade.
porque quando você entende quem é, o que merece e onde não cabe mais, não precisa de discursos. Sua ausência fala por você. Sua presença, agora mais pura, mais limpa, é o testemunho vivo da sua cura. Você não precisa voltar para buscar nada. O que era seu se perdeu quando você precisou se perder para sobreviver. E agora, neste exato instante, você já não precisa mais se procurar. Você se encontrou nos lugares onde doeu, nos silêncios que ninguém ouviu, nos gestos pequenos que ninguém viu. E isso é sagrado, porque aquilo que foi reconstruído depois do colapso tem raízes mais fundas. E raízes profundas não temem o vento, dançam com ele. Talvez você ainda sinta um eco do passado chamando. Mas lembre-se, nem todo chamado merece resposta. Alguns sons são apenas testes, convites para recaídas disfarçadas de nostalgia. Mas você já sabe, já viu, já foi fundo demais para fingir que não viu. E é por isso que agora você escolhe. Escolhe continuar, escolhe crescer, escolhe honrar a dor transformando-a em sabedoria silenciosa, não para impressionar, mas para existir com verdade. Você pode sim ter amado alguém que só sabia destruir, mas o amor que ofereceu não foi em vão. Ele te ensinou, ele te revelou, ele te obrigou a se ver e a se resgatar. Jung escreveu que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, e você agora está desperto. Não precisa mais de fantasias, precisa de chão, de verdade, de paz. E tudo isso já mora em você, esperando apenas ser habitado com coragem. Os vínculos que quebraram não foram perdas, foram libertações disfarçadas, porque só se rompe o que já estava podre. O que é real, o que é alma, o que é encontro, nunca exige imploração, apenas presença. E quando você aprende a ser inteiro na sua ausência, não há mais jogos, estratégias ou manipulações que te arrastem para baixo. Você se torna firme como rocha e leve como vento. Você se torna lar para si mesmo. Permita-se lembrar disso não apenas agora, mas nos dias em que a saudade quiser te enganar, quando a memória quiser mentir e o coração quiser fraquejar. Lembre-se da sua força. Lembre-se do quanto já atravessou. Lembre-se que o que volta de joelhos não é amor. É o eco de uma energia que você não oferece mais. E isso é liberdade. Isso é transcendência. Isso é o quinto golpe em sua forma mais pura. A libertação que não precisa ser entendida, só vivida. Então, se algo dentro de você foi tocado, não guarde isso só para si. Há outros que ainda estão presos no mesmo ciclo. Compartilhe este vídeo com quem precisa lembrar quem é. Deixe nos comentários o que você está liberando hoje. E se sentiu que algo mudou dentro de você, inscreva-se. Não por obrigação, mas por escolha. Porque este espaço é para almas em processo de retorno. Aqui, você não precisa lutar para ser visto. Aqui, você é. E se hoje, mesmo sem perceber, você voltou para si, então sim, tudo valeu a pena.